Boa noite! Sejam muito bem-vindas para nossa live de hoje de inspiração. Tô tão animada para essa live porque a história de hoje é maravilhosa. Conto aqui com vocês para participar e também para estar atentas em tudo o que essa mãe fez para conseguir destravar a fala do filho. Gente, ela tava me contando e eu acompanhando ela maravilhosamente. Ela conseguiu colocar tudinho em prática. Mas antes, eu quero primeiro dar alguns recados para vocês. Vocês que chegaram aqui e ainda não se inscreveram no FalaFlix, eu quero que vocês se inscrevam logo depois dessa live. O link, ele está lá na bio. Alguém que tiver dificuldades pode me chamar no direct, eu passo o link para vocês. Mas é no FalaFlix que eu vou dar para vocês gratuitamente 3 aulas para vocês conhecerem o que é o programa Filho que Fala, para que vocês possam conhecer e ter uma degustação de um pedaço do programa Filho que Fala, colocar em prática, porque sim, não é só teórico não. Tem a parte que vocês precisam entender, a parte da teoria, mas tem muita parte prática que eu já ensino para vocês colocarem mesmo essas técnicas, as estratégias, usar no dia a dia. Por que isso? Porque eu quero que você veja se dá resultado ou não. Porque não adianta eu ficar aqui falando pra você, dá resultado, eu sei do que eu estou te falando, eu sei da minha metodologia, que eu mesma criei, mas nada é melhor do que você mesma colocar em prática e ver qual é o resultado que você tem. Como é que você faz para conseguir no dia a dia? E a mãe de hoje, ela vai contar como tudo começou. Mas, para você que ainda não conhecia o FalaFlix, então agora você já sabe, terminando a live, você vai lá para se inscrever. E por que tem que se inscrever? Porque a aula é gratuita, então você já deve imaginar. Um montão de gente já está inscrito e eu quero que tenha vaga para você também que está aqui. Boa noite, que bom, gente, vocês estão colocando de onde vocês são maravilhosas. As perguntas eu quero que vocês coloquem aqui, que assim eu consigo, depois que a Laila contar toda a história dela de inspiração, eu vou responder a maior parte das perguntas que eu conseguir. Laila, tá preparada? Vou liberar você. Laila, estão me escutando bem? Esqueci de colocar o microfone, mas acho que vocês devem estar me escutando bem, né? Não foi ainda, Laila. Deixa eu ver de novo. Foi. Agora. Maravilha! Vocês estão me escutando bem? Eu esqueci de colocar o microfone. Tá, tô escutando. Então tá bom. Que bom que deu certo. Só você pra me fazer participar dessa live. E a história dela é tão inspiradora que ela vai ter que participar sim. Aí foi nessas lives que eu descobri, assim, o quanto você ajudou os outros e eu me vi nas histórias das outras pessoas e decidi colocar tudo em prática e eu vou contar para vocês. Boa, então vamos lá. Antes de você começar, eu quero me apresentar, porque eu estava esperando o pessoal aqui entrar explicando do FalaFlix, eu nem me apresentei. Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e eu ensino a mães que é possível destravar a fala do filho em apenas 30 dias. E hoje estamos aqui com a Laila, que é mãe do Arthur, e ela vai contar como é que ela me conheceu. Quero que você conta nos mínimos detalhes, porque a gente ama detalhes. Mulher, né? A gente ama detalhes. Conta tudo. O Arthur nasceu na pandemia, na fase roxa da pandemia, aquela que você não podia nem sair de casa. Então, assim, ele foi uma criança que foi banida de tudo, né? De escola, de amigos, de um parquinho onde eu morava num apartamento que não tiraram todos os brinquedos, enfim. Ele estava sem contato nenhum. Eu sou mãe de 3 filhos e, assim, na pandemia, eles não tinham nada para fazer, né? Nem escola, não podia fazer nada. E aí eles acabaram tendo muito acesso a telas.
eles foram expostos a telas muito. E isso foi um erro que eu fui ver agora o que eu fiz com meu filho. Então, assim, com um ano ele chegou a falar. Ele chegou a falar mamãe claramente. Só que depois disso ele não repetiu mais. Aí eu ficava, meu, mas o que aconteceu com meu filho? Por que ele falou e parou de falar? E aí eu falava assim, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada. E esse menino cada vez mais travado, não falava, não repetia, não tinha contato visual, ele não socializava, ele não emprestava os brinquedos, nem com as irmãs, não fazia nada. E aí, como ele era também do grupo de risco, eu acabei colocando ele muito tarde na escola, porque eu fiquei esperando a vacina, tudo. Eu falei, não, eu não vou colocar a vida dele em risco, eu vou, já que ele tá com atraso de fala, eu vou esperar mais um pouco. E aí, quando ele se vacinou, ele foi para a escola. E a pedido dos pediatras, coloquei ele na creche da prefeitura, porque falaram que tinha mais crianças, o período era integral e ele precisava dessa interação com as outras crianças para poder socializar. Mas vou falar para você que a experiência não foi boa. Porque lá, eles, por ser muita criança e poucas professoras, ele tinha 2 professoras por turno. Então, para 30 crianças. Então, ele, do jeito que ele ficava lá, que eu deixava ele 7h30 da manhã, eu chegava à tarde, ele estava do mesmo jeito, brincando sozinho, com os mesmos brinquedos. E aí ele não tinha um incentivo da escola. E ele não coloca a culpa na escola por conta disso, né? É muita criança. E ele também era uma criança que ficava muito doente. Então, a cada 15 dias, ele estava tomando antibiótico. A cada 15 dias, ele estava doentinho, não ia para a escola. E isso também fez um processo ficar cada vez mais tardio. E aí, o que aconteceu? Eu, com 2 anos, eu fui para uma fono por conta própria. Fui lá na fono e falei, olha, tá acontecendo isso, eu preciso de tratamento, eu preciso de ajuda. E aí, a gente começou a fazer aquela parte, né? Vamos avaliar. Vamos ver por partes. Audiometria, ele escuta, estava perfeito, a gente fez todos os exames. E aí eu também não conseguia ir na fono toda a semana, porque eu ia uma semana, a outra tinha que faltar. E assim acabava atrasando cada vez mais. E aí ela pegou e falou assim, Lara, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver essa parte da bronquite dele, da respiração dele, porque ele não dormia direito. Ele era uma criança que acordava toda hora, de hora em hora, chorando, sem respirar, roncava que nem um trator. Com o aninho ele já, sabe, já roncava muito. E assim, então a gente tinha noites e noites, assim, bem agitadas. E assim, era ruim para ele, que não tinha um sono de qualidade, e para a mãe também, que cansado, né? Porque a gente fica cansado, no outro dia era pior ainda. Aí a gente fez essa avaliação e viu que ele estava com adenoide, 60% de adenoide, e as amígdalas dele era grau 4, aquelas hipertróficas. Então, assim, era caso de cirurgia, né? Então, eu precisava fazer ele parar de tomar antibiótico e, assim, fazia tudo parte do tratamento fonoaudiológico também dele, né? Enfim, quando eu marquei a cirurgia, foi e eu pensando assim, eu preciso ajudar, não é só a fono e a escola não tem culpa só disso, entendeu? Eu não posso terceirizar o negócio o atraso do meu filho. Eu tenho que ajudar ele de alguma forma. E comecei a procurar na internet. E procurando, resolvi ver uma live sua. E aí eu vi o Falaflix. Aí eu falei assim, vou me inscrever. Não vou me inscrever. Será que é verdade? Será que não é? Será que é golpe de internet? E eu ficava com medo, porque a gente clica em link e, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, será que eu tô fazendo direitinho? Aí eu falei assim, não, eu vou arriscar. Aí eu peguei, fiz a inscrição do Falaflix, que a gente fez agora no final do ano passado. E Camila, você foi colocado por Deus na minha vida. Porque assim, você chegou junto com a cirurgia. Então, eu fiz no dia, assim, ele estava no pós-cirúrgico, que foi muito complicado o pós-cirúrgico, porque ele não aceitou nenhuma dieta. Então, foram uma semana, assim, de muito tenso, assim, que eu perdi 4 quilos em uma semana, só para você ter uma ideia. E aí eu assistia, quando ele dormia, eu conseguia assistir suas aulas do Falaflix. A primeira aula do Falaflix, você fala
dos erros que a gente comete. E realmente eu cometia todos, absolutamente todos. Aí eu falei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Eu tudo errado, tá tudo errado. E ele não ele falava até esse momento, ele tem o meu filho tem 3 anos e 10 meses hoje, que a menina perguntou ali, tá? É, e assim, o Arthur, ele não. Ele falava, vamos colocar 10 palavras, e era. A única palavra que ele falava inteira era não. Água era a. Ah! Aí eu sabia que era água, ele fazia uma entonação um pouco maior. E era só isso. Mamãe, ele falava an, tipo meio anasalado. Papai era ai. E assim foi. Aí passou 15 dias, ele se recuperou bem, que ele começou a comer. Eu falei, agora eu vou sentar com meu filho e vou fazer tudo que o curso fez. E foi assim. Ele, quando eu iniciei o Falaflix, ele tinha 3 anos e 8 meses, né? Comecei a colocar em prática, mudei minha forma de abordar meu filho, tive tempo de qualidade. Mesmo sendo mãe de 3 filhos, trabalhando fora, que eu tenho minha loja, que eu tenho com meu marido, e eu sentava com ele 15 minutos por dia, 2 vezes por dia. Tinha tempo de qualidade, fazer como você, eu pegava os mesmos brinquedos que ele sempre brincou e brinquei de forma diferente com ele. E consegui trazer ele para mim, sabe? O olhar dele para mim. E isso já comecei a. Para você ter uma ideia, a minha filha do meio, ela assiste as suas aulas para poder brincar com ele do jeito que você faz. Ela brinquedo, assim, ela faz assim, Arthur, olha, controle. Olha para minha boquinha, controle. Emocionante! Ela faz isso. E ela ajudou ele a brincar de faz de conta. Ela fala assim, mãe, agora eu vou ser a fono dele. Aí você mostra pra ela, e assim, ela tá fazendo, e ela assim, eu vou falar pra você que é o meu apoio total. Porque assim, ele cansa de brincar comigo, eu sou adulta, né? Então, tipo, ele. Agora ela não, ela brinca com ele o tempo todo, e tudo que você coloca na aula, ela vai lá e faz com ele. E assim, passei do Falaflix. Ele tava falando mais ou menos umas 10 palavrinhas, né? Ele foi um boom para 50 palavras. E eu já tava mega feliz com 50 palavras. Aí eu comecei o programa. Flix, 3 aulas gratuitas. Amei. Só mudando. Só mudando. Que você ensinou a brincar de bolinha de sabão. Que você. Sabe, essas coisas que a gente. É tão automático que a gente faz, é cansativo, a gente chega estressada, aí tem que dar banho, tem que fazer comida, essas coisas. E não, eu comecei, o pouco tempo que eu tinha com ele é 15 minutos, gente, é muito rápido. É só você chegar e fazer do jeito certo e trazer a criança para você, né? E aí eu fui pro filho que fala. Aí eu falei, agora eu vou chegar e vou colocar tudo em ordem. E eu não terminei o curso, tá, gente? Eu ainda estou na metade ainda das aulas, porque eu perdi um monte de aula. E ainda nas férias, que foi ainda mais atribulado, mas eu ainda tô. E eu volto nas suas aulas para ver o que eu preciso refazer. Coloquei hoje nas minhas anotações. Eu tenho que voltar na sua aula 4, que eu tenho que refazer a aula 4. E assim eu tô indo, aos poucos. Em uma semana do filho que fala, meu filho foi de 50 palavras para 150 palavras. E as palavras que ele falava pela metade, ele começou a falar as palavras todas, completas. E com 3 anos e 8 meses, graças a você, eu consegui ouvir do meu filho, mamãe. Mamãe, assim, totalmente lindo, certinho, sabe? O que eu esperei tanto ele falar, e ele veio falar agora. E aí, passou uma semana, eu colocando suas aulas em prática, eu não consigo mais contar quantas palavras meu filho fala. Eu não consigo, aquela lista que você passou, eu não conseguia mais contabilizar. Quando eu comecei o curso, o filho que fala, quando você disponibiliza o mapa de partida, meu filho com 3 anos e 9 meses estava com idade de comunicação de 2 anos. 2 anos. E aí eu comecei a colocar, fazer aquelas brincadeiras, eu ia na loja, imprimia, que eu tenho uma gráfica aqui em Osasco, então eu imprimia as coisas, trazia, e vamos pintar, e vamos isso, e vamos aquilo. E nesse meio tempo eu descobri assim,
um colégio aqui perto também, que me acolheu de uma forma maravilhosa e falou assim: seu filho tem atraso na fala, a gente vai te ajudar. Então eu também tenho muito apoio da escola, que isso é muito importante. Aquela mãe que vê que seu filho não está gostando de ir para a escola, que ele não está desenvolvendo, troca de escola, conversa e tem assim pessoas que te apoiam lá na escola também, porque ela faz parte de tudo isso. E a escola que diz que ai, não tem nada, todo mundo não fala nessa idade, não é boa para o seu filho. Essa escola foi totalmente ao contrário. Essa escola, eu vou falar para você que também foi assim, foi um conjunto que eu consegui tudo junto, assim, foi muito bom. E a professora acolheu ele, a diretora me manda foto dele e fala, olha, tá conversando. E ele começou agora a formar frases. Depois que ele não contabilizei mais as palavras, ele começou a juntar as palavras e repetir o que a gente fala, que ele também não tinha isso. Tipo, se a gente falava alguma coisa, ficava mudo. E aí ele foi. E agora, ele tá falando na escola também, né? Que eu tô muito feliz, porque agora ele foi pro pré-1. E agora ele começou a juntar, assim, as frases de 4, 5 palavras. Uau! Que maravilha! Muito feliz. Eu sei que não vamos parar por aí, que tem muita coisa ainda para trabalhar. E assim, como eu falei, quando eu comecei o curso, ele estava com 3 anos e 9 meses, idade de comunicação de 2 anos. E agora, bem no comecinho de janeiro, a gente refez o mapa e ele está com idade de comunicação de 3 anos. Ele evoluiu muito! E o quanto muito de palavras que você falou foi assim, demais! Parecia que estava tudo dentro da cabecinha dele, tudo guardada, e assim, ele só não expressava, entendeu? E aí, de repente, ele soltou tudo, agora ele é um tagarela que não para de falar, e assim, aí o pai vai brincar com ele, tipo, principalmente de construir coisas de madeira, que ele gosta muito de chave de fenda, essas coisas. Aí ele fica, pai, o que é isso? Ô pai, ô pai. E eu, adorei! Essa idade aí é ele fala, ótima! tem hora que ele vira e fala assim, o quê? Tipo, para de falar pai. Agora a gente tem que mandar até ficar quieto. Não reclama, deixa o menino falar. Eu falo isso pra ele. Falei assim, olha, isso é resultado do curso, pelo amor de Deus. Não bloqueia o moleque de novo. E agora eu tô muito feliz mesmo, porque agora ele, claro, a gente vou continuar assistindo as aulas, vou colocar em prática. Hoje já comprei um monte de livrinho, porque a gente tá na parte de contar histórias, né? Para aprender as lacunas que tá faltando do 3 anos, mas tá muito gostoso. Agora você pode ter uma conversa, né, com ele. Ele consegue conversar. Consegue, conta com as coisas do jeitinho dele, conta o que aconteceu na escola, conta que, por exemplo, principalmente para dedurar as irmãs, ele já tá contando bastante. Não. Aí ele dedura todo mundo, tá muito gostoso. Que delícia. Muito. Sabe uma das coisas que você tinha me contado até nas mensagens, de como você se sentia quando você ia buscar ele na escola e você via que ele lá, ele estava sozinho, lá daquele jeito ele ficava, e as outras crianças, porque nessa idade que ele estava, 3 anos e 8 meses, as crianças falam muito. A criança deve contar história, tem que contar tudo. Ele sabe contar o que aconteceu, o que ele comeu, do que brincou, ele sabe da vida de todo mundo. Mas as crianças vinham querer saber da vida dele, né? O que eles falavam para você? Conta para as mães. Crianças chegavam assim, tem um portãozinho que fecha, né, a sala da creche assim. Aí as crianças vinham correndo e ficavam assim, na frente dele, inclusive, o que mais me doía é que ele sabia o que estavam falando dele, né? Aí falava assim, ô tia, por que ele não fala? Tem algum problema com ele? Por que ele é o único que não fala aqui? Ah, isso me doía. E assim, Camila, por mais que falam que não, e sempre tem alguém comparando. Eu deixei de ir em lugares e ter contato com algumas pessoas que sempre ficava. Mas por que ele não fala ainda? Nossa,
eu ouvi comentários, nossa, ele tem 2 anos, ele não fala ainda, será que ele é autista? As pessoas rotulam É, muito, as muito, muito. pessoas já querem dar diagnóstico, né? E eu É, falo que o importante é cuide da dificuldade. E tudo bem se for autista, mas cuide da dificuldade. E agora, se vocês que ficam, ai, que aponta se é, se não é, palpitando, eu falo, vai lá ajudar, né? Ajuda essa mãe, ajuda não tem nem. ela a brincar com o filho, ajuda ela com coisas construtivas. Inclusive pessoas próximas, bem próximas, comparava ele com o outro da idade dele. Olha, o outro já faz isso. Ai, o Arthur e o Rafael ainda não, né? E assim, o pior é as pessoas falar, bem dizer, você ouvir, fingir que você não ouviu porque não falou pra você, falou cochichando. Aham. E o filho sente, entendeu? E eu, assim, ficava destruída por E eu dentro, falo destruída. que o pior é agora falar assim pra você, ai, você viu? Ele ia falar. Ninguém sabe o esforço que você fez dentro da sua casa para que ele falasse. Ah, é, o que eu mais escuto é assim, a criança tem o tempo dela. É Não, ela não você que tem o estava tempo querendo dela. adiantar. Você, calma, a criança vai falar, a criança vai fazer isso. Não, gente, não é verdade. Por quê? Até porque isso afeta muito na escola. Meu maior medo era a escola. Porque quando ele estava no maternal, eu falava assim, bom, ele está no maternal. E então ele quer trocar fralda. Ai, uma coisa também que falavam muito pra mim é que eu não conseguiria desfraldar ele. Ah, mas como que você vai desfraldar um filho que não fala? Ele não falava uma palavra quando eu desfraldei ele. E aí, assim, eu comecei a procurar também como que vai, eu vou desfraldar, tipo, lúdico, vamos pegar umas figuras, não sei o quê. Camila, eu desfraldei ele em um dia. Um dia. Eu cheguei para ele e conversei com ele, porque Sim, ele tinha ele tem compreensão. Ele entendimento. só não... E aí eu peguei e falei assim, acordei, tá um calorzão assim, falei para ele assim, Arthur, você é grande já, você é um mocinho. Falei assim, vamos jogar isso aqui no lixo? E eu comprei um monte de mictório de sapinho. Então eu coloquei em cada banheiro, eu coloquei esse sapinho e contei a história para ele que o sapinho ele sentia fome e aí sede, né? E a sede te matava com xixi. Então ele tinha que dar xixi pro sapinho ficar feliz. Ele adorou. E assim, adorou, até hoje ele usa, só que já tá ficando baixinho, tem que subir ele. Mas ele foi um xixi assim que teve o escape e o resto ele foi tranquilamente. Aí a noturna foi também da mesma forma. 2 dias depois ele saiu também da noturna e já Nossa, estava super totalmente rápido. Totalmente. conversar. Eu conversei. Aí quando, claro, quando ele fez no chão, não briguei, eu conversei, falei o que acontecia, como que tinha que fazer, olha, quando acontecer assim, você sentiu vontade, você corre pro sapinho, que o sapinho tá te esperando. E assim ele adora, ele faz carinho no sapinho até hoje. Ele toca o sapinho, toca xixi. Ai, que delícia. Adorei a história. E me conta agora, você falou até da família, né? De pessoas que estavam próximas. Você teve o apoio da sua família? Como que foi? Tive bastante. Por exemplo, quando eu tava no Falaflix, a minha mãe, por exemplo, que me ajuda com as crianças 3 vezes por semana, assistiu essas aulas junto comigo, porque ela tinha que colocar em prática junto. Porque eu falei assim, mãe, ele precisa participar da rotina da casa. Só que 3 vezes na semana eu não estava com ele. Então, eu tinha que pedir para minha mãe. Então, assim, também é muito importante que a pessoa que fique com seu filho entre nessa. E nessa eu coloquei a família toda, né? Minhas outras filhas, aí eu tinha que ensinar elas como que podia brincar, a mais velha, a do meio, tipo, como ela gosta de brincar ainda, que ela tem 8 anos, então ela brinca de ser a fono. Eu acho que ela vai ser outra fono. Se Deus quiser. E todo mundo acabou entrando nessa, né? Meu marido, que teve muita paciência também, porque é muita terapia, né? É muito tempo de dedicação com eles, né?
Então, assim, por mais que você queira, a criança precisa de muita atenção. Tudo, você tem que incluir eles em tudo da sua rotina. É no banho, é na hora de dormir, é contar uma história. Então, assim, eles requerem uma atenção muito maior. É uma dedicação, mas que vale muito a pena. E foi quando virou, deu um clique em você, porque a princípio você tinha levado na fono. E depois você falou assim, não, eu não posso terceirizar. Gostei muito dessa sua frase. Por quê? Porque às vezes a gente leva na fono, leva na escola, vai lá na escola, faz reunião e quer saber por que, que a criança ainda não tá falando, mas em casa. O que, que estamos fazendo em casa? O que, que você está fazendo em casa? E você foi lá e colocou tudo em prática. Enquanto Inclusive, em uma live sua, você disse isso pra gente. Você fala assim, gente, a fono e a escola é 50%. O resto, a gente precisa correr atrás. Então, você disse as palavras assim, exatamente o que eu precisava ouvir para falar, não, realmente, eu vou conseguir ajudar meu filho, eu preciso. Porque, assim, a gente não tem muito tempo. Porque, assim, agora que ele vai entrar no pré-1, ele vai começar a ser semi-alfabetizado. Como? exatamente como? Se nem falar, ele falava ainda. Agora ele tem condições. Agora ele já falou o alfabeto inteiro, ele reconhece todas as letras, ele conta, ele sabe cores em inglês, em português. Ah, e outra coisa. Ele começou as primeiras palavras, ele começou a falar em inglês. Você perguntava assim, que cor é essa? Blue. Aí eu falei assim, meu Deus, ele começou a falar, mas ele começou a falar inglês. Aí a fono que ele tava, eu cheguei toda feliz, assim, né? Porque eu falei assim, ele falou. Eu não queria saber se ele falasse até coreano, eu ia ficar feliz. Se eu entendesse que era uma palavra, eu tava tudo feliz. Eu tava feliz. E a fono chegou pra mim e fez assim: não é pra você ficar feliz, não é pra você comemorar. Tá errado. Aqui a gente fala português. Nossa, meu mundo aquela hora, Acabou, né? Camila, caiu. Aí eu falei assim, nossa, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo tudo errado. O menino tem aula todo dia de inglês. E a professora dele é uma fofa que fica do lado dele, aliás, todas. Que fica do lado dele, 15, e ela falava pra mim assim, Laila, o seu filho fala comigo. Eu falei, ele não fala não. Aí ela me mandava vídeo. Aí ele falava assim, olha, o que que é isso? Ele falava assim, boy, girl. Eu falei, caramba. Aí eu falei assim, Adorei. a professora comigo não. Aí ela começou a me mandar vídeo, tudo, e pra gente acreditar nela. E aí eu falei, caramba, ele fala inglês. Só que aí a fono chegava lá e falava que tava errado. E o menino começou a parar. Ela já não conseguia mais mandar vídeo. Foi Ah, a hora que eu também decidi trocar de fono. nossa, você teve muitos processos. Mas sem o conhecimento do Falaflix e de tudo mais, você não ia nem saber o que você teria que fazer. Até porque com você eu descobri a idade de comunicação do meu filho, porque nem isso eu sabia. Eu fiquei 1 ano passando no fono e eu não tive um diagnóstico até hoje. Nenhum, ela não conversou com você. Não, eu não tive devolutivo até hoje. E aí meu marido começou a falou assim, olha, Laila, tá estranho. A pessoa tem que te dar um diagnóstico, ela tem que te dar uma devolutiva. E aí eu ficava perguntando e nada. E aí a última, assim, que foi agora no final do ano, que ela perguntou a cor, ele falou em inglês, ela já deu eu já falei que tá errado. Aí eu falei, ai, chega, acabou pra mim, acabou, não quero mais. E falou pra Claro, não ele, posso falou pra criança. E eu tomo comigo, na minha. maior cuidado, assim, eu tava até falando com uma mãe, né, uns pais antes, hoje à tarde, eu falei assim, jamais falar pra criança que o que ele fez está errado quando ele está tentando falar. Por quê? Porque quanto mais acerto ele tiver, do jeitinho dele, ele vai querer mais, ele vai aprender mais. Quando você fica falando, não, não é assim, você tá falando errado, a criança desmotiva, a gente também vai desmotivar. Aí ele vai achar que falar inglês é errado, aí vai Eu não bloquear posso ele. falar, né? Ah, E assim, foi corta assim, o um processo coração, né? muito grande. E aí, com você, quando a gente faz um mapa de comunicação, que a gente vê lá a idade de comunicação do seu filho, que você vê lá as lacunas, o que você fala, olha,
lá de cima, o que que tem para preencher? E que aí eu falava assim, olha, esse daqui tá em aberto. Aí eu ia lá Fazia. e ficava naquela lacuna. E assim, o apoio da sua equipe é extraordinário. Porque lá você pode colocar suas dúvidas, eles te ajudam, você tira as dúvidas. Inclusive, você tirou essa dúvida minha quando eu falei do inglês, qual a forma de abordagem, como você abordaria uma criança. Eu perguntei na escola, eu não fiz as coisas assim, tipo, da minha mente, assim, né? Eu fui perguntando. Aí, que mais? As outras mães do grupo da temporada 8 do Filho que Fala, assim, também são elas acolhem a gente de um jeito que é outra coisa. Você vê as histórias, você não tá sozinha, que tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Esse apoio que a gente tem no grupo, então, assim, é o que dá força da gente ir lá continuar. Às vezes a gente dá uma parada, Daí mas a gente depois a com gente força empurra. total. A gente empurra para voltar. Vamos lá! Eu falo que às vezes você parou a 3 passos de você conseguir destravar. Então vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí consegue, viu, Camila? Porque eu vou falar pra você. Olha, no início do Falaflix já consegui um resultado que Muito. já tá bom, mas depois no Filho que Fala, o resultado tá perfeito e eu sei que eu vou chegar na idade de comunicação certa daqui a um mês, se Deus quiser. Mas, Deus quiser. E me conta como que você teve, assim, você fez o Falaflix, você já tinha tido o resultado. O que que você falou assim, eu preciso continuar? Por que que você fez isso? Vendo as lives. Porque teve uma mãe que falou, ela tava até com o marido dela do lado, e ela falava do parquinho, que quando ela chegava no parquinho, as crianças, ela, né, a criança dela sempre ficava isolada por conta disso, e que ela destravou a fala em 15 dias. Aí eu falava assim, gente, é muito minha história, sabe? E aí eu falei assim, se destrava, falei, eu vou conseguir, porque se eu conseguir com 3 aulas gratuitas uma evolução tão grande, imagina um curso completo, Exato. entendeu? Que lá a gente tem todo o material de apoio, tem vocês, suporte, com mais os especialistas que a gente. Vixe, Nossa, coisas que a gente nem nem imaginava. imaginava que muitas nem teriam acesso, porque tem muitas de vocês que moram em cidade que nem tem profissional. É A última verdade. foi com a doutora Fernanda, que é psiquiatra infantil. Imagina, ela é maravilhosa. Então eu tô assistindo. Não assisto ao vivo, porque nunca dá. Que eu tenho que esperar todo mundo dormir para poder ver eu começar. Hoje, por exemplo, eu fui no Poupa Tempo lá no Detran, enquanto eu estava esperando, eu estava assistindo suas aulas. Olha, Tava de fone assistindo suas aulas, então assim, dá tempo, dá o seu. Entra no seu tempo, dá tudo certo. É que, olha, eu vou falar para você, o seu curso é maravilhoso, dá resultado, e eu tô muito feliz com o resultado que eu cheguei até foi agora. maravilhoso mesmo. Que delícia. E me conta uma coisa. Você tentou, antes de conhecer o Falaflix, você já tinha fono, mas você tentou colocar em prática, assim, coisas aleatórias da sua cabeça em casa? Você, ai, não, eu vou fazer isso aqui sozinha, deixa eu ver. Hoje vai dar certo. Tentei, tentei, só que eu abordava de forma errada. Eu fazia muita pergunta, eu era uma metralhadora de pergunta. Então, tipo assim, eu chegava para ele, eu queria dialogar com meu filho para falar assim, não, vamos dialogar. Só que eu era uma metralhadora de pergunta. E aí, como você fala, você faz 2, 3 perguntas, o moleque até fugia de mim, Sai correndo, porque eu não né? conseguia trazer ele para mim. Hoje não, hoje eu não falo e ele fala comigo. Por exemplo, antes agora do curso, ele chegou para mim, ele virou e falou assim, mãe, posso banho? Ai, que Aí eu peguei e falei assim: pode tirar banho. Aí ele fala: vou tirar a roupa. Aí ele tirou a roupa. Então, tipo assim, agora ele me procura, ele fala. Hoje ele virou pra minha mãe e falou assim: vó, tá sozinha? Ai, que bonitinho. Aí ele ficou sentadinho do lado dela, dando carinho pra ela. Então, assim, umas coisas assim que eu consigo agora escutar dele que ai, é delicioso demais. Mas
quando eu tentava fazer sozinha, por exemplo, eu brincava muito de bolinha de sabão com ele. Totalmente errado. Quando você falou como que brincava, eu falei, gente do céu, eu faço tudo errado. Então, assim, era uma brincadeira que ele não se sentia atraído pela brincadeira. Aí, quando eu mudei o jeito de brincar, aí ele gostou. Porque Aí parece, você às vezes a gente pensa, brincar de carrinho, tudo. às vezes a gente pensa assim, ai, ela vai ensinar a brincadeira, então deixa que eu faço. Mas não, são brincadeiras, a gente dá um nome de brincadeiras, mas essa brincadeira tem técnicas. Né? São coisas que a gente não tem ali no dia a dia. Tem técnica, tem estratégia. Pra quê? Porque a criança aprende brincando. Então, a brincadeira é a ferramenta, é o único recurso que a criança tem para aprender. E se a gente não faz desse jeito, a criança sai correndo, joga o brinquedo no chão e nunca mais quer ver a gente. Nunca mais quer ver. Quando eu começava a brincar com ele, eu sentava no chão, daqui a pouco o moleque já estava longe. Eu ficava lá sozinha brincando. Aí eu volto, ele não voltava. E agora, nossa, e a brincadeira de faz de conta, que ele não sabia brincar de faz de conta. Como é gostoso ver eles brincando de faz de conta. Aí ele chama minha filha do meio de mamãe, ela virou a mamãe Alana. Aí ela fala assim: agora é hora de tomar banho. Ele arranca toda a roupa, finge que vai tomar banho, ela tem que trocar ali de novo. Aí ele vai pra escola, aí ela vira professora. Aí eles vão brincar de professora. Ai, é muito gostoso. Muito. Fofos! Ai, adorei, adorei muito. Ai, eu gostei demais saber tudo o que ele evoluiu e pensar o quanto você teve essa dedicação para não deixar ele acumular os prejuízos justamente na idade escolar. Então você conseguiu e vai conseguir ainda recuperar. Falta um pouquinho, né? Mas vai. Falta um Pensar que pouquinho. você saiu, né, de como ele era há 2 meses atrás. Não falava Não falava nada, nada. Ele só sabia falar não, que era a única palavra que saía. Não era assim, foi a primeira. Ficou um ano só falando não. Não, 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 não. E assim, pouquíssimo, como eu falei, ele não era entendido por ninguém. Ninguém. Nem meu marido às vezes entendia ele. Hoje não, ele conversa com todo mundo. Ontem eu fui no mercado, ele chegou na mulher do mercado e fez assim: oi, moça. Ah, Aí eu ganhei meu dia só pra você me chamar de moça. Aí ele fala que ela tá linda. Ai, você tá linda. Ainda por cima é chavequeiro. E assim, ele conversa com todo mundo e todo mundo entende o que ele fala. E isso pra mim que, nossa, tá dando toda a diferença. é maravilhoso. Ai, Nossa, é muito feliz. Muito feliz por você, pela sua dedicação, pela dedicação da sua família. Dá os parabéns para sua filha que brinca com ele e ainda coloca tudo aqui do lado, que eu amei. igualzinho você explicou, ó. Ah, que amei, ela aprendeu tudinho. É muito fofo. Olha pra mim, olha a minha boquinha. Ela... Vocês estão de parabéns. Parabéns pela evolução. E agora continuar, que ele vai conseguir chegar na idade dele. Amém. Parabéns mesmo. Depois eu quero contar para vocês que ele chegou na idade, que ele tá de alta da fono, que ele tá. Mas até o final do curso eu ainda vou chegar nessa fase e vou falar para vocês. Mas agora, sinceramente, Camila, de coração, aproveitando essa live, quero agradecer você e toda a sua equipe. A Rayane, a Alana, elas são maravilhosas. Você que dá todo o apoio. E assim, o que eu mais gostei de você, o que você me encantou, pena que você não pode ser a minha fono presencial, é que você incentiva a mãe. Você incentiva a gente, qualquer coisa que a gente te pergunta, você sempre tá ali pronta para atender e sempre de uma forma positiva, sempre, sempre dando pra gente assim incentivo. E você faz toda a diferença na nossa vida desse jeito. É com a sua força, com a sua esse carinho que você tem pelo seu trabalho que faz a gente seguir e conseguir esses resultados. Eu acho que você parabéns, assim, que você tá na profissão certa. Você nasceu para isso. Fiquei emocionada 2 vezes pela super evolução do seu filho e pelas suas palavras. Ah,
É Olha pouco aqui, ainda. uma mãe falou, a Laura, que já participou, falou, ela puxa a orelha com carinho. É, eu chorei com Quando eu falo carinho. assim, olha, eu vou falar muito brava com você, mas entenda, né? Eu não cheguei nessa fase, mas eu ficar com medo. Não, mas é sério. Vocês, assim, estão de parabéns de verdade, porque cada lacuninha que a gente tem dúvida, assim, nossa equipe tá toda lá. E, assim, os exemplos de brincadeira, os sugestões, essas coisas. Então, assim, pra gente que tá no curso, vale muito a pena. Nossa, de verdade. Toda você acompanha demais, assim, sabe? A gente, todos. Você consegue responder todo mundo. E isso, vixe. E cada dúvida que você tira de uma mãe lá serve pra Pega gente pra também. outra. É exato. Entendeu? Então, assim, é muito bom, porque às vezes eu nem pergunto, porque uma mãe já perguntou, já respondeu, e aí eu já levo pra mim e já, entendeu? Mas eu vou querer, daqui no máximo um mês, falar pra você que ele já evoluiu mais 6 meses. Ai, que delícia! Quero receber essa mensagem. Pode deixar. Maravilhosa, muito obrigada pelo seu tempo, por você compartilhar essa história maravilhosa. Eu tenho certeza que foi muito inspiradora para as mães que estão aqui, porque elas não param de perguntar, mas e o curso? E o curso? Os detalhes do programa Filho que Fala estarão todos no FalaFlix, porque é importante você passar por todas as etapas, porque se você mesma que tivesse assistido só uma aula, não ia fazer sentido nenhum. Então, Não. faça todas as aulas. Eu não tenho como resumir aqui todo o FalaFlix, mas eu tenho como disponibilizar para vocês para que vocês assistam. Então, assistam. Eu falo que eu posso fazer minha parte, mas eu não posso assistir por vocês. Né? E foi o que você fez. Você foi lá, fez a sua parte no horário que deu, coloca lá o fone e vai. A gente já tem um monte de coisa para fazer mesmo, né? Vamos fazer escutando alguma coisa. Eu coloco o fone de ouvido e vou. E assim, eu voltei muitas vezes nas suas aulas e volto até hoje, assim, sabe? Porque cada partezinha que você explica faz a diferença, é muito bom. O Falaflix é perfeito, mas o filho que fala é 10 vezes melhor. Ah, adorei! Você só falou frases ótimas, adorei. Eu vou ter que escutar essa vibe, tá sendo inspiradora para mim também. Adorei! Tá muito Inclusive, tem uma amiga minha assistindo aqui, que ela já tá inscrita no Falaflix. E eu falei só fiquei falando de você pra ela e ela entrou agora na live e falei assim: "Olha, vai lá, eu vou dar meu depoimento, você vê, vai ter várias mãezinhas lá". E ela falou assim: "Não, eu já tô até no grupo do WhatsApp do Falaflix". bom. É, é isso mesmo, porque às vezes as mães, e é o que você falou, né? Ai, será que não é um golpe? Não é mais alguma coisa da internet que eu vou comprar e a pessoa vai sumir? E aqui é a prova que isso é real. Gente, esse final de semana eu estava pegando, arrumando aqui as coisas do escritório e eu achei o manuscrito que eu tinha escrito, fazendo o cronograma de atividades do próprio programa. E eu falei, ai, que emocionante ver isso, assim, de quando eu construí e agora ver todos os resultados e de pensar que, poxa, isso dá certo, isso foi construído, as mães colocam em Dá prática. certo, dá muito certo. É muito emocionante. Ai, muito bom ter vocês aqui. Parabéns, viu? Novamente, parabéns pela sua família. E agora eu vou responder as perguntas das mães, porque elas estão aqui, ó, cheinhas de dúvidas. Obrigada, ó. Nada. Obrigada por tudo, Camila. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Mães, que história mais maravilhosa. Expectativa grande. Olha lá, a Zilda, a doutora Camila é maravilhosa. E eu quero que vocês tenham essa mesma oportunidade. A mesma oportunidade que a Laila teve. Então, para vocês, já está, vou disponibilizar o FalaFlix, mas vocês precisam estar inscritas para receber todas as aulas. E que vai ser na próxima semana, tá? Então, primeiro, essa semana, a gente precisa entender o que, que é o FalaFlix, para eu conseguir organizar tudinho para disponibilizar para vocês. Agora, eu vou responder algumas perguntas, mas antes, quem quer detalhes do programa Filho que Fala, tem que estar inscritas no FalaFlix, porque é lá
que eu vou contar tudinho para vocês, como é, como que funciona, o que é feito. Então lá terá todos os detalhes para vocês. E uma das frases que eu não quero deixar de repetir para vocês é que você hoje que falou assim, eu já fiz de tudo, nada deu certo, eu acho que com o meu filho não funciona. Pensa que você pode estar realmente somente a 3 passos de conseguir destravar a fala do seu filho. Por isso que essa motivação de quando a mãe acorda e fala assim, hoje eu não estou inspirada, hoje eu não consigo, hoje eu não estou bem. A gente ajuda essa mãe, por quê? Porque a gente pode não estar bem mesmo, mas olha, amanhã a gente vai começar de novo. Então, sempre dar esse apoio para as mães é fundamental. Eu quero que você também tenha esse apoio todos os dias. Vou responder as perguntas para vocês. Vamos lá. Meu filho tem 3 anos e 2 meses, fala até bastante, porém ele parece metralhadora, que acabo não entendendo. Então ele fala, mas você não consegue entender o que ele fala. Nessa idade, 3 anos e 2 meses, ele deveria ter uma fala que você possa entender. Por quê? Porque a criança, ela tem uma hierarquia de construção de linguagem. Então, primeiro ele fala palavras isoladas, depois ele faz frases e depois ele faz pequenas histórias. Mas o seu filho, ele pode ter tanto trocas no som da fala, um monte, que você ainda não entende, ou ele pode ter realmente uma dificuldade de linguagem, ele faz lalação, ele vocaliza, mas o que ele vocaliza não tem ainda valor de som de palavra. Então, o que você precisa fazer? Dar significado para as coisas que ele fala. Por exemplo, ele tá com um carrinho na mão. E ele faz, ele conta para você uma história que você não entendeu nada. Você precisa dar o significado de uma forma que ele possa entender e usar isso numa próxima brincadeira. Por exemplo, carro, ele pega o carro e faz subir. Você fala, carro, subiu. Toda vez que você conta para a criança dando significado o que ele faz, é uma forma da criança aprender. Quando a criança não aprende a falar, a ter um modelo, quando a criança brinca sozinha, com a cabeça baixa, porque ela não consegue ter as pistas visuais que ela precisa do ambiente, da articulação para ela poder aprender. Mães, estou amando a interação aqui de vocês. Meu filho nasceu de 32 semanas, tem 2 anos e 7 meses, fala poucas palavras. E forma frases somente às vezes. Idade corrigida ainda conta no desenvolvimento dele? A idade corrigida, ela contaria até 2 anos. Depois de 2 anos, de acordo com os estudos, é esperado que a criança ela atinja a curva de desenvolvimento, tanto de crescimento, quanto da parte motora, quanto da parte da fala e da linguagem. Então, nessa idade, não conta mais a idade corrigida. Então, agora é a idade dele mesmo, idade cronológica, 2 anos e 7 meses. Então, o que você precisa fazer? Vai ter que estimular. Você vai ter que correr atrás desse atraso. Por quê? Hoje, quando 2 anos e 7 meses, ele deveria falar muitas palavras e muitas frases. Por quê? Porque com 3 anos a criança está contando história. Mas lembre de novo da escadinha. É uma escada. Se eu não comecei com as palavras, com as frases, eu não vou conseguir contar as histórias. Por quê? Porque tem lacunas no degrau da minha escada. Então, eu preciso conquistar primeiro essas lacunas, essas habilidades que estão em aberto, para que eu consiga fazer frases e contar histórias. Então, muito possivelmente, precisa aumentar o vocabulário, precisa criar a estrutura de frase. Então, tem muitas coisas para serem trabalhadas, Ângela.
Meu filho tem 1 ano e 6 meses, só fala 8 palavras. Está em atraso? Nanda, ele faz o mínimo do mínimo do mínimo nessa idade. Então, ele está falando do mínimo. O que ele poderia falar? De 20 a 50 palavras. 1 ano e 6 meses, de 20 a 50 palavras. Mas, a pergunta que fica é, por que ele não aprendeu, sendo que ele vive e está num ambiente onde tem pessoas falantes, onde tem pessoas que brincam com ele. Então, agora é o momento até de você se questionar se tem um atraso ou não. Outra pergunta. Como está a rotina do meu filho? Como estão os hábitos que eu tenho dentro da minha casa para o meu filho? Isso faz com que ele aprenda ou isso está prejudicando? Será que eu posso melhorar em quê? Porque ele está aprendendo, mas ele está aprendendo pouco. Ele deveria ter aprendido mais. Ele pode aprender mais? Então, essa é uma pergunta que só você vai poder responder. E, de acordo com a rotina, com o estímulo que ele tem em casa hoje, está bom para ele aprender mais? Porque se ele continuar sempre nesse mínimo, 8 palavras, e tem que ser espontânea, tá? 8 palavras espontâneas, sempre nesse mínimo, será daqui, quando ele tiver 2 anos, ele vai estar falando frases? Ele vai chegar com 2 anos com 200 palavras para ele conseguir fazer frases? Será que ele faz contato visual suficiente para ele aprender? Como está a imitação e os gestos? Então, são perguntas que você vai poder responder. Tem muitas pessoas perguntando se serve para crianças autistas. Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque tudo que eu ensino é para crianças. Independente da criança ela ter algum transtorno ou não. Por quê? Porque a criança precisa aprender a ter autonomia, a independência, conseguir se comunicar, fazer contato visual, imitação, gestos. É isso que eu acredito. Toda criança tem potencial para aprender. Inclusive, em todas as turmas tem crianças autistas e as mães conseguem resultados. Qual é a diferença? Que para a criança que tem transtorno, tem apraxia da fala, tem transtorno do desenvolvimento da fala e da linguagem, está dentro do espectro do autismo, você vai ter uma frequência maior para colocar em prática e intensidade as atividades. Por quê? Porque eles podem aprender, mas eles precisam de mais estímulo para conseguir manter essa aprendizagem. Minha filha tem 2 anos e 6 meses. A fono nos disse que ela está com atraso na fala e de imagem. Mas eu não sei o que ela não faz. Quais são as dificuldades que ela tem? Assim eu não consigo te responder. Porque eu não sei qual que é a dificuldade, o que ela faz, o que ela não faz hoje. Então me conta mais. Olha só! Já tive várias evoluções e só está faltando ele falar e imitar os sons dos animais que estão faltando. É exatamente isso. Por quê? Porque as crianças, quando elas vêm para o programa Filho que Fala, o que tem? Elas têm lacunas. Será que essas lacunas eu preciso preencher antes dele fazer os sons dos animais ou não? E com certeza. Então, essa mãe percebeu as lacunas que ela precisa preencher. Meu filho tem 2 anos e 2 meses, começou a falar mamãe. Mãe, não fala, não, fala vó, gui, tchau e oi. E imita os animais. 2 anos e 2 meses, pouquíssimas palavras. Então, com 2 anos, igual eu respondi na pergunta anterior, pelo menos 200 palavras. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir fazer frases. Então, ele tem hoje o vocabulário de uma criança de 1 ano e meio, no máximo, mas de 1 ano, muito possivelmente. Mas ele precisa ter contato visual, precisa fazer gesto e precisa imitar. Então, será que ele tem? E corra.
corra para se inscrever no Fala Flix, porque assim você já vai colocar tudo em prática quando as aulas forem liberadas. Deixa eu ver se tem mais. Ah, essa aqui é muito boa. Meu filho é gemelar, está com 2 anos e 6 meses. Ele só fala de 5 a 10 palavras incompletas. Está com atraso? Sim. A irmã dele é uma tagarela e já forma frases e inicia a conversa sozinha. Eu vou te contar, Tainá. A irmã está dentro do esperado. A irmã está ótima. Porque ela já faz frases, já inicia. Sabe qual é o problema? É que no gemelar é muito comum que isso aconteça. Um fala pelo outro. Porque é sempre um que domina e um que é o passivo. E com isso, ela, a menina, está falando por ele. O que você tem que fazer? Você não pode falar para ela, para de falar. Não pode, porque ela tem que continuar falando. Ela tem que continuar se desenvolvendo. Mas você vai ter que ter momentos com o seu filho que ainda não fala para ensinar aquilo que só ela está sabendo e ela não deixa nem ele aprender. Por quê? Porque ele deve ter um tempo de resposta também lentificado. Então, ela é mais rápida e ela sempre está na frente dele. Então, precisa começar a contar para ela assim: primeiro a sua vez, agora espera. É a vez do seu irmão. Para que você possa incluir ele nas brincadeiras e dê a ele a oportunidade de ele aprender. Porque senão ela está sempre atropelando ele. Como ela fala mais, ela é mais escutada, né? Ela começa a chamar mais atenção do que ele. Você precisa resolver isso com urgência. E venha para o Fala Flix com toda certeza. Meu filho tem 2 anos e 9 meses, não fala, é seletivo alimentar e até ó, disse que é hiperativo. Você tem aqui muitos sinais que você precisa, muito possivelmente, procurar a avaliação de outros especialistas, por exemplo, do neuropediatra. Então, 2 anos e 9 meses e não fala. É seletivo alimentar. E tem essa hiperatividade, pode ser que ele é inquieto, não sei exatamente o que ele faz, mas você precisa ter um sinal de alerta. Para quê? Para que você possa entender quais são, que tantas dificuldades ele tem que está impedindo ele evoluir em 3 áreas: da fala, da comunicação, na questão da alimentação. E se ele é hiperativo, ele também não permanece nas atividades. Então, é aquela criança que está sempre agitada, inquieta. E se eu não tenho tempo de atenção nas atividades, eu também não aprendo o necessário para eu conseguir falar, para eu conseguir ficar na escola. Como é ele na escola? Será que ele já vai na escola? Então, são muitas dificuldades acumuladas e que vai trazer um impacto negativo para o seu filho. Por que negativo? Porque ele começa a acumular prejuízos. Então, precisa de uma avaliação com urgência com o neuropediatra. Além de se inscrever no Fala Flix. Por quê, Camila? Se você pediu para ir no neuropediatra, por que tem que se inscrever no Fala Flix? Porque o seu papel de fazer em casa não vai ser substituído pela avaliação do neuropediatra. Nenhuma de vocês. Todo mundo que está aqui percebe que o filho tem um atraso de fala. Só você pode resolver isso enquanto você vai fazendo todas as avaliações necessárias para o seu filho. A mãe que veio aqui hoje na história de inspiração, ela foi muito clara. Se você não fizer a sua parte, quem é que vai fazer? Você não vai fazer, depois você vai na escola perguntar o que foi feito, se elas deram atenção, se elas fizeram a brincadeira, se elas conseguiram mediar. Nada disso vai dar certo se você não fizer o seu papel em casa. Porque somente você usar dos recursos, terceirizar, não vai fazer diferença na vida do seu filho. O que vai fazer diferença é você unir tudo e conseguir usar também no dia a dia. Tudo, tudo, tudo. A Rafa falando, depois das férias me perguntaram o que eu tinha feito na mudança dele. Que a Rafa também é da turma 8, né, Rafa? Para vocês, amanhã, live novamente. Mas agora eu quero colocar aqui para vocês uma reflexão. Todo
dia, nós vamos ter live essa semana toda. E aquele dia que você fala assim, ai, hoje eu não vou assistir essa live. Hoje eu não vou porque eu tô cansada. Pensa quem é a sua estrela do norte. Quem é a sua estrela do norte? Por quê? Por que que você está aqui no meu Instagram assistindo essa live hoje? Por quê? Quem é a sua estrela do norte? Qual é o nome do seu filho? Quem é que te guia para que você esteja aqui hoje? Para que você continue dando os próximos passos? Porque se para você tá difícil, agora imagina para o seu filho quando ele tiver 5, 6, 7, 8 anos e ele não conseguir se comunicar, ele não conseguir contar para o amigo, para você, que ele só queria água e ele se jogou no chão, ele chorou porque ninguém conseguia entender o que ele estava falando. Então pensa qual é o nome da sua estrela do norte. Naquele dia que estiver difícil, que você, assim, hoje eu não tenho forças, lembra, porque é o seu filho que vai te guiar nessa jornada. É o seu filho que vai conseguir te dar forças para que você possa vir aqui e assistir às lives de inspiração todos os dias dessa semana. Mães, espero vocês amanhã. Mães comprometidas, que eu quero ver vocês todas aqui amanhã novamente. Um grande beijo. Amanhã eu volto respondendo mais perguntas para vocês. Mua! Tchau, tchau. Boa noite.